Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro-Negra e no vídeo de hoje nós vamos conferir aqui um vídeo da Jovem Pan Esportes, do Canelada, né? O título do vídeo é o seguinte: o São Paulo vai enfrentar o Flamengo e a realidade desse confronto aqui, reticência. Mauro César analisa. Vamos ver o que o Mauro falou, trocando de janela aqui. Lembrando de te pedir para se inscrever no canal, muito importante. E sempre você deixar comentários a respeito do que você vê no vídeo, ou me dizer aí de que cidade, que estado você é, para que a gente saiba aí até onde esse vídeo está chegando e até onde vai o tamanho da torcida do Flamengo. Então, sem mais enrolação, like no vídeo, se inscreva no canal, 3, 2, 1, lau. Quarta semifinal do São Paulo de Copa do Brasil na história. De 2012 para cá foram 3 semifinais, sendo que em 2013 o clube não participou da competição. Em 2012 o São Paulo caiu para o Coritiba na semifinal, venceu o jogo de ida por 1-0 no Morumbi e perdeu a volta no Couto Pereira por 2-0, isso lá em 2012, né? Aí a gente tem o São Paulo em 2015, caiu para o Santos naquela ocasião, perdeu os 2 jogos por 3-1. Na edição de 5 anos mais tarde, o São Paulo de Fernando Diniz chegou à semifinal da Copa do Brasil, mas foi eliminado pelo Grêmio de Renato Portaluppi após perder por 1-0 em Porto Alegre e ficar no 0-0 no estádio do Morumbi. O São Paulo, portanto, aí o retrospecto desse São Paulo na história da Copa do Brasil, nunca venceu a competição, chegou numa final e perdeu, né? E esta agora é a quarta semifinal da história do São Paulo, Bruno Prado. O São Paulo é muito fraco. O histórico de Copa do Brasil, né? É uma competição que realmente não ganhou. O São Paulo tem 4 semifinais e uma final só. Bruno, rapidinho, o seu áudio tá ruim. Eu ia aqui. falar que não sou eu aqui que tô estragando o microfone. Mas antes eu vou passar a palavra pro Flávio Prado, pro Mauro César Pereira, falar desse retrospecto do São Paulo na Copa do Brasil, que deixa bastante a desejar, né? A última vez que o São Paulo chegou numa semifinal, perdeu para aquele Grêmio, acabou ficando pelo caminho para aquele Grêmio do Renato Portaluppi. Mauro e Flávio. Foi um jogo, eu lembrei desse jogo, o São Paulo atacou muito, acabou não conseguindo fazer o gol, foi até injusta a saída do São Paulo, mas a verdade é que não tem tradição mesmo. Em alguns casos até, não podemos esquecer que a Copa do Brasil já teve várias fórmulas, né? Em alguns casos o São Paulo estava até priorizando muito a Copa Libertadores, ele tinha uma outra pegada, era um outro time. Tem uma época que o time que disputava a Libertadores não jogava a Copa do Brasil também, isso aí prejudicou o São Paulo demais. Porque o São Paulo era um clube que todo ano estava na Libertadores. Durante uma época eles foram bem dominantes. Haja vista que o São Paulo foi tricampeão brasileiro seguido, acho que 2006, 2007 e 2008. E em nenhum desses anos o São Paulo jogou a Copa do Brasil, mesmo tendo grandes times. Era um time com mais força, era um time que brigava lá em cima, né? Eles não devem lembrar e acabou disso. Não chegando. Não vou falar. A única vez que ele chegou na final, teve um lance insólito, né? Que o jogador sai da barreira, acho que era o Axel, se eu não me engano, saiu da barreira e o São Paulo acabou perdendo. Mas, de fato, há uma certa cobrança. Hoje, o time que o São Paulo tem é um time para brigar em torneio mata-mata. Turno e retorno não tem condição de brigar. Então, ele tem que pegar esse tipo de situação. Então, para mim, a vida dele vai ser jogada na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, foi bom hoje porque conseguiu levantar uma grana boa e tal. A situação do clube está muito complicada, mas realmente imaginar-se que o São Paulo possa passar pelo Flamengo, estamos falando de futebol. Mas teria que ser alguma coisa assim difícil de explicar, até porque são 2 jogos. Eu não consigo imaginar o São Paulo eliminando o Flamengo, então deve parar por aí mesmo. E a maior possibilidade de título seria na Copa Sul-Americana, porque na Copa do Brasil agora vai pegar um Flamengo que vem bem acertado, né? E ontem conseguiu a classificação merecida para cima do Atlético Paranaense com um golaço do Pedro. Já já a gente vai focar mais nesse confronto São Paulo e Flamengo, mas eu acho que a chance de título do São Paulo vem da Copa Sul-Americana. Você concorda, Mauro César? É só comparar os adversários, né? Atlético Goianiense, aí depois Melgar ou Del Valle. Na Copa do Brasil, Flamengo, e depois, se passar, Fluminense ou Corinthians. Os times são melhores, né, do que da competição na Conmebol. A Copa Sul-Americana, de fato, em tese, é o torneio mais acessível, né, para esse atual São Paulo. Vai tentar encarar o Flamengo, superar o Flamengo. Teve um momento, de fato, de supremacia nos confrontos diretos, né, naquele período do Fernando Diniz, especialmente. Inclusive naquela Copa do Brasil que chegou à semifinal, que lembramos há pouco. Aliás, aquela derrota para o Grêmio foi a grande derrocada do São Paulo na temporada, né? Porque o time jogou em Porto Alegre, o Renato retrancou o time, Diego Souza fez um gol, ficaram se defendendo, continuou o Grêmio se defendendo aqui em São Paulo, levou o 0-0, se classificou. Dali para frente, São Paulo desandou. Esse jogo foi no finalzinho, foi, se não me engano, 30 de dezembro, coisa, foi no final do ano.
perto do Réveillon, né? Que a temporada invadiu o ano seguinte por conta da pandemia. E aí o São Paulo perdeu de goleada para a Internacional, Bragantino, pum, desabou. Aí, dos 7 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, acabou caindo para terceiro. Na última rodada do Campeonato Brasileiro já nem tinha mais chances de título, ficou a briga entre Internacional e o Flamengo, que acabou sendo campeão, apesar de perder para o próprio São Paulo. Então teve aquela sequência de vitórias, mas os últimos jogos tem perdido o Flamengo de goleada, né? Agora até perdi a conta, mas 14-2, uma coisa assim, os últimos jogos, o placar agregado entre Flamengo e São Paulo. Então vai ter que mudar radicalmente aí esse cenário, né? O último jogo naquele sábado foi um São Paulo desfalcado, misto, e um Flamengo bem reserva, mas a gente não sabe como vai ser, porque depende também do sorteio amanhã, né? Que vai definir mando de campo, quando vai ser o jogo. O Flamengo no domingo deverá jogar contra o Palmeiras com o melhor time possível. O que eu quero dizer com isso? Vai ter uma mescla, provavelmente, do time que jogou contra o Atlético Paranaense em relação à equipe que no final de semana jogou contra o mesmo Atlético, mas pelo Brasileiro. Porque voltam alguns jogadores suspensos, um ou outro pode estar mais desgastado, mas dentro da realidade ali e tal, do que for possível, o Palmeiras deverá enfrentar o Flamengo o mais forte possível. E aí o Flamengo tem um São Paulo pela frente, digamos que seja na quarta-feira, provável até que seja na quarta-feira, creio. Com que time, né? E onde vai ser? Vai ser em São Paulo de novo ou vai ser no Rio de Janeiro? Acho que tudo isso vai pesar na decisão do Clube Carioca, e aí o São Paulo vai ter a noção de qual vai ser o seu adversário. Vai ser o Flamengo de Arrascaeta, Pedro, Gabigol, ou de Marinho, Lázaro e Cebolinha? Vitor Hugo, Cebolinha. A gente não sabe exatamente, como foi agora recentemente no Morumbi. Acho que esse é um ponto também importante para o São Paulo. Se o Flamengo vai com um time mais forte, acho que fica mais difícil. Se o Flamengo vai com esse time misto, independentemente de ter vencido o São Paulo do sábado retrasado no Morumbi, acho que fica mais acessível para o São Paulo tentar dificultar. Mas vai depender também de onde vai ser o primeiro jogo, né? Acho que esse é um ponto fundamental nesse contexto. Se for no Rio de Janeiro, o São Paulo vai ter... Primeiro jogo vai ser no Morumbi e o segundo jogo no Maracanã. Tentar o quê? Não perder, empatar, ter um placar que o mantenha vivo na volta. É curioso isso, mas acho que essa é a realidade desse confronto hoje. Flamengo e São Paulo hoje jogando. Se o Flamengo for com um time muito forte, o São Paulo no primeiro jogo, se for no Rio especialmente, tenta evitar uma derrota que o coloque numa sinuca de bico para o segundo jogo. Parecido com o que foi com o Palmeiras, que ele conseguiu vencer por 1-0 e no segundo jogo foi muito mal, mas aí tomou 2 gols rápidos, teve aquele pênalti, fez o gol e aí dos pênaltis acabou levando a classificação, mas conseguiu ser melhor que o Palmeiras no primeiro jogo no Morumbi. Eu acho que a pergunta é essa, né? Que o torcedor do São Paulo quer saber agora. Dá pro São Paulo encarar esse Flamengo? Que tem time A, tem time B, que se reforçou bastante, muita qualidade. Hoje o melhor elenco do Brasil, por que não? Da América do Sul, né? Flamengo que tem Everton, Cebolinha e Arthur Vidal no banco de reservas. Dá pro São Paulo encarar esse Flamengo, Bruno Prado? O Flamengo é o favorito, claro, do confronto. O mata-mata, às vezes, ele permite alguma coisa, como o São Paulo eliminou o Palmeiras nessa mesma edição, mas claro que independente do time que vai colocar em campo, para mim o Flamengo é o favorito no confronto. O Mauro lembrou o histórico recente, né? Assim, em 2020 o São Paulo ganhou 4 vezes do Flamengo, ganhou as 2 da Copa do Brasil e as 2 do Brasileiro. O Flamengo já ganhou 4 vezes do São Paulo, 2 vezes em 2021 e 2 vezes em 2022, em 2021 com 2 goleadas, inclusive. Então o Flamengo é um time muito mais forte, um time que vive um grande momento, que está jogando um futebol muito bom, mesmo com o seu time reserva, né? O que é muito forte. Então o Flamengo é favorito no confronto. Acho que a Sul-Americana é uma coisa que sim, aí o São Paulo pode ganhar. O São Paulo até é o favorito ali com o Atlético Goianiense, Del Valle e Melgar. E a Copa do Brasil é aquela coisa do mata-mata. Às vezes o mata-mata te permite alguma coisa. São Paulo e Flamengo são as únicas 3 equipes que seguem em 3 competições. O Atlético Goianiense e o Paranaense estavam, não estão mais. Então são times que vêm numa maratona pesada e o Flamengo tem mais elenco para suportar essa maratona. Então o favorito é o Flamengo. Mas por ser mata-mata, claro que há uma possibilidade. Nos pontos corridos, você sabe que o Flamengo vai acabar na frente do São Paulo. Como nos últimos anos está sempre na frente do São Paulo. No mata-mata, às vezes, você consegue dificultar. Um time que é inferior consegue dificultar. O Atlético Paranaense, o Flamengo dominou os 2 jogos, mas na soma desses 2, teve a goleada no Brasileiro, mas na Copa do Brasil foi 1-0, né? 0-0, 1-0. Então, às vezes, no mata-mata dificulta, mas claramente o Flamengo é o favorito no confronto. Concordo, Flamengo favorito, mas aí eu passo a pergunta aqui pro Flávio. O Flamengo é favorito contra o São Paulo ou é muito favorito contra o São Paulo, Flávio Prado? Muito favorito, muito. Fosse um jogo só, aí tem uma série de situações, um momento fortuito. Tudo pode acontecer, né? Não, mas em 2 jogos... Um jogo é mais simples, né? Agora o São Paulo teria que conseguir uma jornada extraordinária, fosse onde fosse o primeiro jogo, conseguiu uma vitória...
Se for no Morumbi, faça 2-0. O Flamengo pode perfeitamente reverter esse resultado no Rio de Janeiro. Ele é bem melhor que o São Paulo. Então teria que acontecer alguma coisa extraordinária, que é muito pouco provável em 2 jogos. O Flamengo é... Aliás, eu acho que o Flamengo é bem favorito para ganhar a Copa do Brasil. O Flamengo, para mim, ele é melhor que o São Paulo. Eu acho bem melhor que o São Paulo, melhor que o Corinthians, e o Fluminense tem a história do Diniz, que tem alguma vantagem com relação ao Flamengo, mas se olha um time e olha outro, não dá pra comparar, né? Então, pra mim, o Flamengo, dos 4, é o grande favorito. Eu vou precisar fazer um break agora na Rádio Jovem Pan, tá? Rapidinho, a gente já volta com Canelada aqui na Jovem Pan, depois dessa noite de Copa do Brasil. São Paulo 2, América Mineiro 2 lá no Horto. Já voltamos com Canelada pra você que está no rádio. Bom, seguimos por aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Achei interessante isso aqui, né, esse ponto que o Flávio tocou, porque o Flamengo é favorito contra o São Paulo, para mim muito favorito na Copa do Brasil, e na Libertadores também tem tudo para avançar contra o Vélez. E aí, do outro lado, terá Palmeiras ou Atlético Paranaense. O Palmeiras é o favorito da outra chave, né? A gente pode ter a reedição da última final, aí fica aquela coisa de revanche e tal. Mas impressionante. O Flamengo tem a possibilidade de conquistar a Copa do Brasil, a Libertadores. No Campeonato Brasileiro tem um confronto direto importantíssimo com o Palmeiras nesse domingo, que vale muita coisa no Campeonato Brasileiro, porque se o Flamengo ganha, a diferença diminui. Se o Flamengo perde, o Palmeiras abre 12 pontos, né? Então vale muita coisa, é tudo ou nada no domingo para a equipe do Flamengo, que ontem passou de maneira justa, né? Pelos 2 jogos, né? Ainda mais pelo que foi o primeiro jogo no estádio do Maracanã, em que o Flamengo poderia ter vencido por 2, 3 gols de diferença, né? Pelo volume de chances que criou e tal. O Flamengo acabou avançando diante do Atlético Paranaense. Bom, então o vídeo foi esse. Quero que vocês me falem aí se vocês concordam com o que foi dito, que o Flamengo é muito favorito contra o São Paulo, né? Eu acho que realmente o Flamengo é bem favorito. O primeiro jogo é no Morumbi. A gente venceu eles lá por 2-0 com o nosso time alternativo. Eu iria com a força mais máxima para cima do Palmeiras, para tentar diminuir a diferença. E no primeiro jogo no Morumbi eu iria com um time mais alternativo para tentar arrumar um bom resultado lá, que seja um empate, uma vitóriazinha, e vir pro Rio com alguma vantagem aí, porque a nossa sequência vai ser pesada aí. Vai ter o Vélez, vai ter o São Paulo, vai ter o Palmeiras, vai ter o Botafogo também, que por mais que esteja bem mais fraco que nós aí, disputando lá embaixo, é sempre clássico, e esses caras parecem que resolvem jogar só contra o Flamengo. Então é isso, vamos trocar de janela aqui, reforçando para que você comente a respeito desse vídeo, ou me diga só de que cidade, que estado você é, pra gente saber até onde esse vídeo tá chegando. Se inscreva no canal, muito importante para ajudar o canal a continuar crescendo embrasado. E é isso aí, vou ficando por aqui, grande abraço para todo mundo, fique todo mundo na paz e fui.